Esse é um vídeo construído para a gente pensar com calma alguns elementos que constituem a disciplina Ética e Relações Sociais para o oitavo semestre do curso de Pedagogia da Faculdade Unisus. Eu gostaria muito de propor a vocês alguns elementos para a gente pensar em constituição de um espaço ético desde a educação infantil e primeiro ciclo do fundamental. Esse, inclusive, foi nossa primeira conversa, e aqui são só elementos que vão ajudar a gente a resgatar alguns conceitos e instalar algumas condições para a gente criar o nosso texto. Então, o primeiro elemento que eu gostaria de propor é que a gente só consegue falar sobre a constituição de um espaço ético a partir do princípio de liberdade, autonomia e heteronomia. Então, vamos começar pensando sobre o conceito de liberdade. Quando a gente pensa em liberdade, a gente pode pensar e pode ter por pressuposto que liberdade é a condição de possibilidade de fazer tudo que a gente quer, na hora que a gente quer, sem ter nenhum referencial para essa ação e para essa decisão. Eu gostaria que a gente deixasse essa definição de liberdade de lado, porque essa definição ela é possível, mas para a gente agora ela não é válida. A definição de liberdade que eu gostaria que nós tivéssemos por pressuposto é a que está diretamente ligada ao exercício da autonomia. E para a gente constituir um exercício de autonomia, a partir da liberdade, então a gente vai precisar pensar que o ser humano é um ser humano livre. Então não existe um conceito de liberdade desligado de um conceito de ser humano. Então, é fundamental, primeiro, um conceito de ser humano, para depois a gente pensar no conceito de liberdade. Vamos tentar instalar então o conceito de ser humano como alguém disposto a relações. É impossível a gente pensar no ser humano como um ser fechado em si mesmo. Quando a gente pensa no ser humano, a gente já tem por pressuposto que é um sujeito aberto a relações. E aí então, como esse ser humano é alguém aberto a relações e não é alguém fechado em si mesmo, vamos tentar pensar que as relações que eles estabelecem, elas estão diretamente ligadas a esse pressuposto de uma ação livre. Então eu só posso pensar na liberdade do sujeito a partir das relações que ele estabelece. Então, a minha liberdade, ela não pode privar o outro de liberdade. Por isso, se é uma liberdade relacional, ela só existe nessa condição de relação. Por isso que consenso passa a ser um conceito de liberdade mais adequado. Consenso, então, significa quando sujeitos dispostos à relação se encontram e, ainda que diferentes e a partir de pontos de vista diferentes, têm condição de dialogar e estabelecer critérios para que essa relação seja uma relação justa e que tenda para o bem. Se isso é verdade, então a gente começa a pensar o que é autonomia e heteronomia. A autonomia só acontece quando os sujeitos que estão instituídos numa condição de humanidade, ou seja, relacional, e a partir de um pressuposto de liberdade, ou seja, dispostos ao consenso, quando esses sujeitos encontram caminhos a partir do diálogo para estabelecer critérios para que essa relação seja uma relação justa e que tenda para o bem. Isso é autonomia. E talvez o ponto mais alto e mais difícil para a gente alcançar quando a gente está pensando em instalar um espaço ético. É um espaço ético que está constituído nessa condição de autonomia. Quando professores, estudantes, corpo gestor e pais conseguem se relacionar estabelecendo consensos para que essas relações sejam cada vez mais justas. A gente só vai ter um tipo de relação heterônoma
quando for impossível aos sujeitos abertos à relação instalar um tipo de relação dialogal e estabelecer critérios para que essas relações sejam cada vez mais justas e que tendam para o bem. Aí então a heteronomia vai ser quando um sujeito, instituído na condição de poder, manda as outras pessoas fazerem aquilo que ele acha justo. E aí então, meus amores, não há mais autonomia. Há a lei do outro, ou seja, heteronomia, que institui uma condição de justiça para que essas relações se deem. Por isso, então, o nosso primeiro trabalho vai ser pensar quais são as condições que nós temos para que esse sujeito, que é um sujeito relacional, se instale em relações justas a partir da autonomia, quando os consensos estabelecem critérios de justiça para que essas relações se deem. Esse vídeo então vai chegar até vocês e eu gostaria muito que ele colaborasse para a construção do texto e para provocar a gente a pensar sobre esse assunto. Muito obrigado e nos vemos daqui a pouco para a gente continuar pensando sobre o que é isso, relações éticas e educação infantil e para o primeiro ciclo do fundamental. Até mais!